Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, nós vamos trabalhar aqui com o Regimento Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica, tá? Celso Sulcô da Fonseca, famoso Cefet, do estado do Rio de Janeiro, né? Vamos falar um pouquinho aqui, na verdade, primeiramente, o Regimento Geral da Cefet, ele é muito antigo, tá? Ele é um documento muito antigo, cadê? Que é de 1984, eu acho. É só confirmar, acho que mas é 1984, tá? E tem o estatuto, né? O estatuto do Centro Federal de Educação Tecnológica. O estatuto ele é mais recente. Acho que ele é de 1900, não, acho que é de 2000. O estatuto, eu acho que ele é mais recente, acho que ele é de 2000, 2005, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, cadê? Abri ele aqui, ele é de 1º de novembro de 2005, ele é mais recente. Então, eu achei até estranho, né, a banca cobrar o regimento geral e não cobrar o estatuto, porque na verdade primeiro é o estatuto, tá? O estatuto de toda a universidade, falando sobre os órgãos, a estrutura básica. O regimento geral, ele trata exatamente sobre os órgãos, né, especificamente as gerências, os núcleos, as seções, os departamentos ali, né, ele descentraliza ainda mais. E também ele define a competência desses órgãos, determinadas medidas administrativas, perfeito? Então o regimento geral, ele trata disso. E aí, claro, determinados conselhos, órgãos, vamos dizer assim, outros órgãos, conselhos principalmente, que tem que ter ali a sua regra, como é que ele vai trabalhar, né? Como é que ele vai se dispor ali. Aí a gente tem um regimento interno de cada órgão, né? Então, tem o seu regulamento, perfeito? E aqui que a gente vai trabalhar, a gente vai tentar, né, trazer aqui o máximo possível. É claro que, de repente, quem já viu aí, vê o regimento geral da universidade é meramente um papel, né, batido na máquina de escrever antiga. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho ali para ver, né, para esmiuçar de forma mais específica, né, ver ali os órgãos. Então, vou trabalhar aqui com vocês, primeiramente, deixar aí para vocês o regimento geral, né, professor Leonardo Favarin, do curso Passe Certo Concursos, tá? Então, tem lá o e-mail atendimento.passecerto, se você precisar tirar alguma dúvida, alguma informação. Também o canal do curso, né? O Instagram, as mídias sociais, o Instagram, tanto o meu Instagram também, do curso também, e o telefone de atendimento do curso, tá? Vamos lá, vamos primeiro capítulo 1, vamos falar da natureza e finalidade. Aqui, obviamente, quem já fez aí concurso da UFRJ, por exemplo, UF e outros concursos por aí também, vão ver que é muito importante, né? Um trabalho aqui, observar bem a natureza, finalidade, determinadas atribuições dos órgãos. Aqui, vira e mexe, vem uma questãozinha boa, bem bacana, que a gente tem que olhar. Então, vamos lá. O artigo 1º fala que o Centro Federal de Educação Tecnológica, o Celso Sulcô da Fonseca, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Primeira coisa é a sede, né? A sede especificamente na capital, criado pela lei tal, Pararipão Duro, alterado pela lei tal, regulamentado pelo decreto tal, é uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura e tem sua organização e funcionamento disciplinados neste regimento, que complementa o estatuto aprovado. Esse era o primeiro estatuto, né? Lá em 1900, na verdade não era o primeiro, mas não sei se era o primeiro, mas isso não vai cair em prova, né? Mas era o primeiro estatuto lá, em 1982, e o regimento geral, ele regulamenta o estatuto, tá? E aí a gente tem os órgãos trazendo o seu regimento interno, né? O seu regimento específico, perfeito? Então,
Vamos lá, vamos começar aqui trazendo alguns conceitos importantes, né? Primeiramente, gente, Cefet, RJ, faltou aqui o RJ, né? É uma entidade autarca especial. Primeiramente, quando você fala que é uma autarquia em regime especial, tá falando o seguinte, olha só, essa autarquia, e primeiramente você tem que trazer aqui que é uma pessoa jurídica de direito público, né? Que você estuda lá, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, já a empresa pública, a sociedade de economia mista e as fundações, né? Que podem ser de direito público ou privado. Aí a gente tem as autarquias que tem que ser necessariamente de direito público, tá? Temos aqui os seus servidores no quadro de pessoal, né? São servidores, perfeito? Não são empregados públicos, né? Quadro de pessoal, seja o quadro de pessoal administrativo, e aí, claro, tem carreiras específicas, né? Porque a gente tem a legislação que 12.722, que é o plano de carreira do pessoal do magistério, tá? Que é o magistério superior. E a gente tem a Lei 11.091, que é o plano de carreira dos cargos de técnico administrativo em educação. Perfeito? No âmbito da instituição de ensino federal. Maravilha? Então a gente tem essa daqui, então são servidores, ocupantes de cargo efetivo ou cargo em comissão, tá? É uma autarquia que detém autonomia, perfeito? A primeira coisa que a gente vai trazer aqui, colocar, é exatamente essa característica dotada de autonomia. E aí, eu peço até licença para falar um pouco do estatuto, que a gente tem assim, olha só. A autonomia, a gente separa. Ela é dotada de autonomia. Só que aí começa, olha só. Autonomia administrativa. Começa aqui. Gente, na autonomia administrativa, o que a gente observa? O próprio centro, né, educacional, os institutos, as universidades, elas têm autonomia administrativa de prover os seus servidores, não é? Conceder licença, afastamentos, não é? Vacâncias. Então, a aposentadoria, né, que é uma forma de vacância, essa é a autonomia administrativa do órgão. A autonomia também que a gente tem é a autonomia financeira. Perfeito? Então, deixa eu botar aqui na hora da prova. Acho que quem fez o concurso da UFRJ, teve também, acho que Instituto Federal do Rio de Janeiro, teve algumas provas que cobraram sobre autonomia. Então, é muito importante você estar ligado, né, na parte da autonomia. A autonomia ele pode cobrar meramente quais são as autonomias, tá? Ou ele pode trazer o conceito. Então, aí vem, na autonomia financeira é o seu orçamento, né? Criar suas próprias receitas e despesas, né? Obviamente, mas tem todo um processo, perfeito? O diretor, ele tem que encaminhar para os órgãos colegiados para aprovar ali o orçamento. E é interessante que, embora a gente fala, né, que Cefet é uma autarquia em regime especial, a gente tem que lembrar, gente, que o orçamento ele vem do Ministério da Educação. Tanto é que o próximo bloco que eu vou falar é ligado ao Ministério da Educação. E aí, quando a gente tem o Ministério que, no próprio Regimento Geral, fala Ministério da Educação e Cultura,
Na verdade, hoje é o Ministério da Educação, tá? Mas pode vir na tua prova Ministério da Educação e Cultura? Pode, porque lá, há muito tempo atrás, era Ministério aqui, ó, tanto é que ainda tá aqui, ó, Ministério da Educação e Cultura, né? Ela é vinculada, não é subordinada, eu vou falar disso. E, claro, o Ministério da Educação e Cultura era que nem dado Dona Bela e Vanessa Camargo, né? Então era uma coisa separa, junta. E aí, hoje, o Ministério é da Educação. Então, hoje, está vinculado ao Ministério da Educação, perfeito? Não está vinculado ao Ministério da Cultura. Então, vamos falar aqui, autonomia financeira, cuidar do seu próprio orçamento, né? Ver ali as suas despesas, todas as formas, tudo. Então, e tem também a administrativa, muitas das vezes eu também falo aqui patrimonial, perfeito? Que é cuidar do seu próprio patrimônio, né? Cuidar do prédio, né? Ali, a venda, a alienação de qualquer coisa, né? O patrimônio ali. E também a didático-pedagógica, perfeito? Autonomia didático-pedagógica. Tá? Que aí é o procedimento do processo da escolha dos estudantes, a metodologia da sala de aula, né? O processo disciplinar, né? Tanto é que tem também aqui a autonomia disciplinar. Tá? E isso acho que foi até o cobrado na prova, acho que foi o FRJ, não me lembro de cabeça, que foi cobrado a autonomia disciplinar, tá? É autonomia, por isso que tem regime especial, porque o INSS, gente, autonomia administrativa e financeira, Receita Federal, autonomia administrativa financeira, né? E já as universidades, os institutos, os centros educacionais, eles têm autonomia administrativa, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, né? Isso daqui, essa autonomia, essas duas aqui, no caso, é a sua finalidade. Obviamente, se eu perguntasse para você qual é a finalidade de um centro educacional ou de qualquer instituto federal, né, ou de qualquer universidade, aí você vai falar o ensino, pesquisa e extensão, né? Não tem como não deixar de falar que é o ensino, pesquisa e extensão. Isso daí está na própria Constituição Federal, né? Só que aqui eu quero trazer além, perfeito? Por quê? Porque isso daqui, olha que interessante, o artigo 2º, ele vai falar exatamente da finalidade, porque não é meramente ensino, pesquisa e extensão. Aqui, o objetivo é o seguinte, olha só, a Cefet, gente, ela tem por finalidade formar, qualificar profissionais, tá? No âmbito voltado à educação tecnológica, para o mercado de trabalho, perfeito? Nos diferentes níveis de ensino, tá? Aplicação de pesquisa, perfeito? Desenvolvimento tecnológico para novos produtos e serviços. Esse é o principal objetivo. Então, o artigo 2º ele vai falar da finalidade aqui, ó. Tá só o artigo 2º tá todo nessa folhinha aqui, ó. Ministrar o ensino de 2º grau com vistas à formação de auxiliares e técnicos industriais. Ministrar o ensino em grau superior, seja na graduação, pós-graduação, visando a formação de profissionais em engenharia industrial e em tecnologia, né? A licenciatura plena e curta, com vista à formação de professores e especialistas para disciplinas especializadas de ensino de 2º grau e de superior de tecnologia, promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e especial atenção, objetivando a atualização profissional nas áreas técnicas e industriais, realizar pesquisas nas áreas técnica e industrial, atividades criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços, né? Então essa é a finalidade, perfeito? Então cuidado aqui que alguns pontos você tem que observar na hora da prova. Não é meramente só o 2º grau, não é meramente só curso de extensão, não é meramente só graduação, perfeito? Então cuidado com essas palavrinhas somente que vão restringir um pouco, né, essas características aqui, tá? Então ela busca ali a oferta da educação tecnológica, levando em conta o avanço do conhecimento tecnológico, tá?
também nas diversas áreas e níveis de ensino, perfeito? Oferta do ensino superior de graduação, pós-graduação na área tecnológica, tá? Então, isso daí, cuidado, que é muito importante na hora da prova, tá? Cuidado com essas palavrinhas somente, não cabe nisso, né? Ela não vai nisso, então já mata e cuidado, tá? Outro ponto também que eu quero agora falar é que eu falei ligado à finalidade, perfeito? Que é o artigo 2º. E aqui a gente tem um cuidado na hora da prova, por quê? Porque a gente fala que a autarquia, no caso, ela não é subordinada, ela é vinculada ao Ministério da Educação, né? O MEC, perfeito? E aí, no Regimento Geral, o Ministério da Educação e Cultura, hoje, até para o estatuto mesmo, já fala Ministério da Educação. Mas olha aqui a palavra, vinculada. Bota uma observação aqui, ó. Observação. Não subordinada. A letra tá feia, né, gente? Eu sei. Não subordinada, né? Obviamente ela sofre uma vinculação, isso é chamado também doutrinariamente pelo controle finalístico. Olha que interessante. Por isso que eu queria chegar aqui. Ó, controle finalístico, perfeito? Então significa dizer que o controle que o Ministério da Educação faz perante o Centro de Estudo Federal, ele está fazendo exatamente análise do controle da finalidade. Não importa como você vai atingir a finalidade, mas sim você foi criado pela finalidade que está no artigo 2º por lei e você tem que segui-la, né? Então, o Regimento Geral definiu as finalidades, você tem que seguir essas finalidades porque elas decorrem também de lei, tá? Isso é importante, perfeito. Vamos lá, vamos seguir. Agora, gente, vamos falar de um tema maravilhoso. Ah, tema maravilhoso, nada. Na verdade, a gente vai falar da organização, perfeito? Cuidado que a organização básica, tá? No artigo 3º, ela compreende aqui, a gente tem a estrutura básica, né, do Centro Educacional Federal, Cefet, e eu vou falar só Cefet, tá? Para resumir, Cefet. Aí, pá, Cefet. Até no próprio Estatuto e Regimento só fala Cefet, né? Porque eu tenho que ficar falando Centro Educacional Federal de Estudo Tecnológico para Pão Duro, né? Resumo. A gente tem os princípios que norteiam a estrutura básica, perfeito? A manutenção da unidade de administração, a flexibilidade do ensino, né? A estrutura ser uma estrutura orgânica, tá? Buscando os princípios norteadores, tá? E a gente tem primeira estrutura básica aqui, ó. A gente tem o conselho diretor, perfeito? O que a gente tem aqui? O que a gente tem? Primeiro, o conselho diretor, você vai botar aí na hora da prova, que ele é um órgão colegiado. Órgão colegiado, tá? Ele é um órgão colegiado, gente. O regimento geral, ele não fala propriamente do conselho diretor, não especifica tanto, não sei o quê, mas aqui eu quero falar rapidinho pelo estatuto, tá? Quando a gente fala do conselho diretor, que é um órgão colegiado, primeiro que ele é composto pelo diretor-geral, tá? Do próprio centro, né? Da Cefet, na qualidade de membro nato, perfeito? Um representante do Ministério da Educação, representante da Federação da Indústria, do Comércio, da Agricultura, representante dos ex-alunos, corpo discente, né? Representante dos servidores técnico-administrativos, 16 representantes do corpo docente, tá? Então, a gente tem aqui um conceito, né, de participação democrática nesse órgão colegiado, tá? Exatamente. E eles são membros nomeados pelo Ministério da Educação, pelo Ministro da Educação. Perfeito? Maravilha? Então, isso é importante, né? Já que a gente tem a representação democrática, da gestão democrática, a participação de professores que tem que atingir 70% dos órgãos colegiados, tá? Então, primeiro órgão colegiado, conselho diretor, perfeito? Tranquilo?
Gente, o Conselho Diretor ele tem como característica homologar a política geral, apresentada pelo diretor-geral, submeter à aprovação do Ministério da Educação a proposta de alteração do Estatuto ou Regimento Geral, tá? Então, qualquer alteração do Estatuto ou Regimento Geral, Conselho Diretor. Mas olha que interessante, cuidado, ele vai aprovar o regulamento dos demais conselhos que eu vou falar aqui, perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Conselho Diretor, órgão colegiado, tá? É um órgão, na verdade, é até superior, perfeito? Que mais? Depois a gente começa a dividir aqui, porque a gente tem a diretoria geral, tá? Aqui, gente, a gente já tá falando de órgãos executivos. Por quê? Porque executam, porque vão exercer atividade. A gente tem a diretoria, tá aqui, ó, a diretoria geral. Dentro da diretoria geral, a gente tem o gabinete, coordenadoria de planejamento, a procuradoria, central de informática, conselho de dirigentes, tá? Diretoria administrativa, departamento de administração, divisão de material, tá? Divisão de administração financeira contábil, departamento de pessoal. Então a gente tem o departamento de administração, departamento de pessoal, a gente tem a diretoria de ensino, tem o conselho de ensino, departamento de ensino de segundo grau, tá? Departamento de ensino superior, perfeito? Departamento acadêmico central de atividades especiais. Temos cadê? Os centros de atividades especiais, né? Os centros, as coordenadorias, o centro de produção. Aqui, ó, a prefeitura, tá? Os serviços e as seções, perfeito? E aqui eu quero trazer para vocês, né, um tópico antes da gente fechar a aula. E, obviamente, você vai adquirir o meu curso, né, a turma específica, a turma completa e também a turma de exercícios, que eu vou falar agora, que é o artigo 4º, ó. As diretorias serão exercidas por diretor. Bota aqui, ó. Aqui, pô, nem preciso falar, né? A diretoria tem o diretor como chefe. Vamos ver que temos, acho que são 3 diretorias. É a diretoria de ensino, a diretoria administrativa e a diretoria geral, perfeito? Então, a gente tem aqui a diretoria geral, né? A diretoria... Esse que é o problema, né? Temos... no estatuto é um pouquinho diferente, né? Então, a gente tem a diretoria geral, diretoria de ensino, mas aí você vê, né? Ó, a diretoria, a gente tem a geral, que é o diretor geral. A gente tem a diretoria de ensino. Aqui, ó, cadê? Diretoria de ensino. E temos a diretoria administrativa. Gente, o diretor geral que manda. A gente tem a diretoria administrativa, que é o diretor administrativo, né? A diretoria administrativa. E temos aqui, ó, a diretoria de ensino, perfeito? Mas, claro, o diretor-geral que manda, né? Diretoria de ensino. Aí, a gente vai excluir ele aqui, porque ele é o que manda, ele é o que manda geral, né? Olha aqui. Então, as diretorias serão exercidas por diretor, as coordenadorias por coordenador, o gabinete, a procuradoria, os departamentos, as divisões, as seções, secretarias, os serviços por chefe. Então, é o chefe de gabinete, o chefe da procuradoria, o chefe do departamento tal, departamento X, departamento de pessoal, chefe, tá? As centrais por gerente, prefeitura por prefeito, todos nomeados pelo diretor-geral. Opa! Então, o que você observa? Tá aqui, ó. O diretor-geral que vai fazer a nomeação de todos da diretoria.
porque a diretoria geral é ele não vai nomear ele, tá? Então, nesse caso, a diretoria, né, a diretoria geral é o chefe, né, ele que dirige a Cefet, e ele é nomeado por processo eletivo, tá? Todo ali do centro educacional, tá? Mandato de 4 anos, contado da data da posse, permitido uma recondução, perfeito? O diretor-geral, ele é nomeado para cima, perfeito? Então, ele vai ser nomeado lá no Ministério da Educação, Presidência da República, né? Lá pelo governo federal, perfeito? Então, muda aqui a diferença. Já os chefes, diretores, coordenadores, tá? Nesse caso, eles são nomeados pelo diretor-geral. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Já os ocupantes dos cargos e funções previstos neste regimento serão substituídos em suas faltas e impedimentos por servidor, por eles indicados e designados na forma da legislação pertinente, né? Obviamente, seja ali o chefe, né, de um departamento, o chefe da procuradoria tem um seu substituto imediato. Os conselhos de dirigentes de ensino, de professores e departamentos terão regulamentos próprios aprovados pelo conselho diretor, definido, né, e detalhado as competências, estrutura, composição, normas e funcionamento. Olha só, tá vendo aqui, ó, conselho diretor? Beleza. Então agora você toma cuidado na hora da prova. Por quê? Porque a gente tem aqui os conselhos, tá? Os conselhos, cada conselho, por exemplo, o conselho de dirigente tem o seu regulamento. Na hora da prova, cuidado. Agora é a dica. O conselho de ensino tem o seu regulamento. O conselho de professores tem o seu regulamento. E departamentos tem o seu regulamento próprio, não é? Beleza. Quem faz, aí na hora da questão vai, quem faz o seu regulamento? É o próprio conselho, é o próprio departamento, não é? Beleza, mas quem aprova? O conselho diretor. Cuidado com isso, perfeito? Então quem faz é o próprio órgão ali, não é? É o próprio conselho ou departamento. Mas quem aprova é o conselho diretor, tá? Ele que vai aprovar o regulamento ali, que o regulamento vai definir as competências, a estrutura e normas de funcionamento. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Então, fechamos aqui essa primeira aula, tá, galera? Um forte abraço aí e bons estudos!